Muito boa noite para todos os alunos, muito boa noite para todos que estão me assistindo, né? Nós daremos início a mais uma tutoria online, tendo em vista a avaliação final e tendo em vista o aprofundamento de alguns tópicos que nós iremos trabalhar, trabalhamos e iremos trabalhar ainda nesse semestre. O primeiro tópico que eu queria trabalhar com vocês diz respeito à própria origem da palavra filosofia. A palavra filosofia, a origem etimológica da palavra filosofia vem do grego. Philo quer dizer desejo, prazer. Sofia, interesse. Sofia quer dizer conhecimento. Então, filosofia, ou seja, interesse em conhecimento, vontade em conhecimento, vontade de conhecer. A filosofia é o ramo do conhecimento que estuda o próprio conhecimento, ou seja, estuda as origens do conhecimento, como o conhecimento foi criado, desenvolvido, quais são os fundamentos do conhecimento humano. Então, nós podemos definir a filosofia como conhecimento voltado para si próprio, como conhecimento que volta a ele mesmo para tentar se conhecer e para tentar se estruturar a partir dessa forma de conhecimento. Então, a gente pode ir um pouco além e criar uma outra definição. Filosofia é o conhecimento do conhecimento e é uma forma de obter autoconhecimento, ou seja, o conhecimento do mundo e o conhecimento de nós mesmos. A filosofia tem outro sentido ainda, no sentido de pensar a verdade como libertação. A filosofia é uma busca da verdade que tem como objetivo gerar uma forma de libertação do ser humano em relação à ignorância, em relação ao preconceito, em relação às diversas formas de ver o mundo, que são também obstáculos em relação ao conhecimento, à compreensão do mundo. Então, o conhecimento filosófico é um conhecimento necessariamente livre e é um conhecimento que leva à liberdade. Na filosofia, portanto, verdade pode ser definida como libertação. A verdade é uma forma de libertação. O conhecimento filosófico é verdadeiro apenas na medida em que é livre. Um conhecimento filosófico livre não é filosófico, ou seja, não existe enquanto filosofia. Vamos pensar a relação entre mito e filosofia e vamos pensar algumas coisas. Por que surgem como primeira indagação de explicação, primeira indagação humana de explicação das coisas? Este é o mito. Por que o mito surge como essa indagação inicial? Observe que os mitos são construídos e reconstruídos durante os tempos e até hoje temos muitos exemplos deles. Então eu coloco uma pergunta. Na sua cidade e região, você poderia lembrar algum mito reproduzido? Olha, a origem do mito é religiosa. O mito surgiu junto com a religião. Mas nós falamos de determinadas pessoas que são míticas. Políticos, pessoas famosas que ganham o status de mito. Então, mitos são construídos pela religião, mitos nos nossos dias de hoje são construídos pela cultura de massas. O conhecimento mítico não desapareceu. O conhecimento mítico é algo que acompanha a humanidade desde a sua origem, acompanha a humanidade desde as suas tentativas iniciais, primordiais, de compreensão de si própria e compreensão do mundo. A filosofia surgiu numa etapa posterior em relação ao conhecimento mítico. Se nós pensarmos exemplos de narrativas míticas, o Antigo Testamento, por exemplo, está pleno dessas narrativas. O livro do Gênesis, o mito de Adão e Eva, o mito de Abraão, alguns mitos ligados a Moisés, o sonho de Daniel, no livro de Daniel, também no Antigo Testamento. Todos esses são exemplos de narrativas míticas, que ligam-se ao conhecimento religioso e buscam compreender a presença de Deus no mundo, a origem do mundo, o destino da humanidade, a presença do ser humano no mundo de forma mítica. Já a filosofia surgiu de forma posterior. A filosofia surgiu entre os gregos. Há narrativas míticas também no pensamento grego. Se nós pensarmos autores gregos como Homero, como Hesíodo, os textos homéricos, os textos chamados textos hesiódicos, eles estão plenos de narrativas, estão cheios de narrativas míticas.
mas os autores gregos foram os primeiros a pensarem, a criarem uma forma de conhecimento diferente em relação ao conhecimento mítico. Então surgiu o conhecimento filosófico como uma forma de compreensão racional do mundo, como uma forma de compreensão do mundo tendo como base a razão e não o mito, tendo como base uma tentativa de compreender o mundo a partir de explicações racionais desvinculadas das explicações míticas. Isso não quer dizer que a razão não tenha sido usada por outras culturas. Nós somos seres racionais. Mas na filosofia, os gregos são os primeiros a usarem a razão como uma forma sistemática de compreensão do mundo, desvinculada da religião e desvinculada do mito. Não inteiramente desvinculadas, porque ainda hoje há um certo vínculo entre filosofia e religião, mas que criou um status diferente em relação ao conhecimento mítico, que até então era o conhecimento predominante. Agora, há algumas diferenças entre mito e filosofia a serem consideradas. Mito e filosofia se diferem em seus fundamentos de argumentação. Vamos pensar quais são esses fundamentos e vamos pensar como esses fundamentos se diferenciam. Inicialmente, o mito. O mito é uma narrativa imaginária que estrutura e organiza de forma criativa as crenças culturais. Toda sociedade tem uma cultura. Essa sociedade cria crenças culturais, crenças baseadas no modo de ver o mundo. Todo mito é uma narrativa imaginária, ou seja, a narrativa mítica não é algo que tenha acontecido de fato. A criação do mundo a partir em 7 dias, tal como nós vemos no Gênesis, a existência de Adão e Eva, evidentemente, não é uma narrativa histórica. É uma narrativa mítica, é uma narrativa imaginária. Essa narrativa imaginária estrutura as crenças culturais existentes naquele período, organiza de forma criativa essas crenças culturais. E, ao mesmo tempo, possui uma validade que não é vinculada apenas a este período. Tanto que nós ainda hoje, não é? Sem necessariamente levar em conta a validade histórica do mito, nós seguimos este mito e buscamos compreender o seu sentido cultural, ainda nos nossos dias. Já a filosofia, enquanto ciência, surge para dar um novo sentido de verdade às coisas. O mito não tem relação necessária com a verdade, pelo fato de ser uma narrativa imaginária. Já a filosofia tem como base a verdade. A filosofia busca compreender a verdade ou o que seria a verdade, uma vez que cada sociedade cria o seu status do que é verdadeiro e do que é falso. Portanto, cada sociedade, da mesma forma como cria a sua narrativa mítica, cria também a sua narrativa filosófica. Haveria um conhecimento definitivo, necessário e absoluto, mas este conhecimento é mítico, não é filosófico, porque não existe nada definitivo, necessário e absoluto no terreno da filosofia. Se existisse, a filosofia terminaria, porque não haveria como ir além de um conhecimento que é postulado como definitivo. Como essa ideia de algo definitivo é algo que, em termos filosóficos, não faz sentido em termos religiosos e míticos, mas não faz sentido em termos filosóficos, a filosofia é um tipo de conhecimento que, assim como a ciência, está sempre e necessariamente em construção. Vamos partir da filosofia do ponto de partida. Vamos pensar uma visão panorâmica do início da filosofia grega. Como eu já disse para vocês, a filosofia surgiu na Grécia. Mas como ela surgiu? Qual foi o ponto de partida para a criação dessa forma de conhecimento? As primeiras tentativas de construção do verdadeiro, na tentativa de compreensão do mundo, do universo, da realidade, do cosmos, numa busca de explicação racional das coisas, surge entre os pré-socráticos. O conhecimento pré-socrático é cosmológico. O que isso significa? Significa que os pré-socráticos buscaram compreender a origem e o desenvolvimento do cosmos. Buscaram compreender a posição do ser humano no mundo, a posição do ser humano no cosmos. Nesse sentido, o conhecimento pré-socrático
Ele é astronômico porque ele tem as origens da astronomia enquanto forma de explicação racional do cosmos. Está no pensamento pré-socrático. É um conhecimento físico, porque eles buscaram uma explicação física para a origem do mundo, baseado na origem e na existência da terra, da água, do fogo e do ar, ou seja, dos 4 elementos que compõem o mundo. O conhecimento filosófico ele está ligado, portanto, tanto às origens da astronomia como às origens da física. O que isso significa? Significa uma coisa simples. Não havia, no período pré-socrático, uma distinção entre conhecimento astronômico, um conhecimento físico e um conhecimento filosófico. Ou seja, o que hoje são 3 formas distintas de conhecimento, na época imbricavam-se. E nas obras desses autores, as explicações físicas, as explicações filosóficas, as explicações astronômicas se misturavam. Um autor, por exemplo, um dos mais famosos autores pré-socráticos, Pitágoras de Samos, ele buscou compreender as origens do universo, o funcionamento do universo e do cosmos, a partir do uso da matemática. Pitágoras foi um filósofo, foi um mágico, porque ele acreditava na existência da magia e na força da magia, e foi um astrônomo. Ele criou, por exemplo, o conceito de música das esferas. Ou seja, um ser humano que compreendesse como o universo funcionava, conseguiria compreender e ouvir uma música existente nas esferas, que seria a mais bela música que poderia ser ouvida no universo. Uma música criada não pelos seres humanos, mas pelos astros. A filosofia, portanto, num estágio mais avançado, permitiria ao ser humano captar este som supremo existente no universo. O apogeu da filosofia grega ele se deu em 3 autores: Sócrates, Platão e Aristóteles. Vamos pensar inicialmente o pensamento socrático e o pensamento platônico. Sócrates ele é um autor muito curioso, porque ele não pode ser considerado um autor no sentido que nós pensamos hoje, porque ele não escreveu nada. Sócrates não tem uma única linha escrita, ele não escrevia. Ele se limitava a ir à ágora, ou seja, à praça das cidades gregas, e ali ele conversava com as pessoas, ali ele conversava com seus discípulos, e ali ele mostrava para as pessoas, na praça pública, as suas ideias. Ele era um conversador, ele não era um autor, no sentido em que Jesus Cristo, por exemplo, não pode ser considerado um autor. Jesus Cristo limitou-se a expor oralmente, verbalmente, os seus ensinamentos. O fundamento do pensamento socrático está em um termo chamado maiêutica. Aí ele se diferencia de uma outra categoria de filósofos gregos, que eram os sofistas. Os sofistas, eles tinham como função transmitir o conhecimento a pessoas que não eram dotadas de conhecimento. Então, é um caminho de mão única. Os sofistas tinham conhecimento, eles transmitiam esse conhecimento para os seus alunos, que ouviam esses conhecimentos e aprendiam o que havia a ser aprendido. Sócrates seguiu outro percurso. Ele não transmitia conhecimento. Somente que ele dizia uma frase muito interessante. Ele dizia, só sei que nada sei. Ou seja, ele partia da própria ignorância. Então ele não transmitia conhecimento. O objetivo dele era construir o conhecimento juntamente com seus discípulos. Este é o sentido da maiêutica. Um conhecimento que tem como base o diálogo. Um conhecimento que é construído a partir do diálogo. E não transmitido de forma unilateral de uma pessoa para outra. Já Platão, ele foi um discípulo de Sócrates, mas ele foi além do pensamento socrático. Para Sócrates, não há uma verdade definitiva. Não é possível postularmos a existência de uma verdade definitiva pelo fato da verdade sempre ser algo em construção. Já para Platão, no mundo material, realmente não existe uma verdade definitiva. Mas Platão parte da existência do mundo das ideias. Neste mundo das ideias, a verdade existe. E o mundo material é apenas o reflexo do mundo das ideias. Platão, no texto chamado República, criou o mito da caverna. Segundo Platão, resumindo esse mito, nós estamos em uma caverna. No fundo da caverna existe uma luz. Nós tomamos esta luz como a verdade, mas a luz verdadeira está no mundo das ideias.
Um dia, uma pessoa entrou na caverna e descobriu que a verdade que as pessoas acreditavam existir na caverna era uma verdade falsa. A verdade superior era a luz que emanava de fora e iluminava a caverna. Essa pessoa, então, buscou transmitir este conhecimento para as pessoas e esse conhecimento inicialmente não foi aceito, não é? Mais tarde, este conhecimento verdadeiro passou a iluminar a caverna. Esta pessoa que traz o conhecimento verdadeiro na teoria platônica é o filósofo. É quem consegue ascender ao mundo das ideias e tem como função trazer este conhecimento verdadeiro para o mundo em que nós vivemos. Então, o filósofo é a pessoa que domina o conhecimento verdadeiro e apenas a filosofia é o caminho correto, o caminho adequado para se chegar à verdade. Apenas por meio da filosofia conseguimos alcançar esse conhecimento verdadeiro que não é passível de percepção no mundo material. Já Aristóteles, ele veio um pouco depois de Platão. Aristóteles inverte a perspectiva platônica. Para Platão, não é possível conhecer a verdade por meio dos sentidos, apenas por meio da filosofia que vai além do conhecimento sensitivo, do conhecimento sensorial. Aristóteles pensa diferente. Para Aristóteles, a realidade é acessível aos sentidos e a inteligibilidade humana pode conhecer o real. Com isto, Aristóteles criou o conhecimento científico, ou seja, a ideia de que o ser humano pode conhecer o real usando os sentidos e usando a experiência, usando o conhecimento que deriva da experiência, da forma que nós temos de compreender o mundo. Aristóteles criou um conhecimento lógico baseado na ideia de silogismo. Vejam o seguinte silogismo. Todos os homens são falíveis. João é homem, logo João é falível. Este é o silogismo. Todos os homens são loiros. Eu sou homem, logo eu sou loiro. Eu parto de uma hipótese ligada ao universo e chego a uma hipótese ligada ao indivíduo. Eu parto da lógica indutiva ligada ao universo e chego no conhecimento. Mas eu posso também partir ao conhecimento individual. Mas eu posso também partir do indivíduo, de uma realidade individual, para chegar à realidade universal. Nós temos, portanto, na teoria aristotélica, duas formas de lógica. A lógica indutiva, a lógica dedutiva. Essas duas lógicas, ainda hoje, formam a base da ciência, formam a base do conhecimento científico. A ciência traça esses dois percursos. Parte do universal para chegar ao individual, mas segue também o caminho inverso. Parte do individual para chegar ao universal. E essas duas lógicas, a lógica indutiva, a lógica dedutiva, elas se cruzam, elas não se excluem, elas são usadas de forma complementar a partir dessa lógica aristotélica, que nós podemos definir como a lógica que ainda hoje está no fundamento do conhecimento científico, tal como nós compreendemos. Nós temos a metafísica aristotélica. Vamos pegar os 4 princípios dessa metafísica. Nós temos a ciência que indaga e reflete acerca dos princípios e primeiras causas. Ou seja, a ciência que parte dos princípios, das primeiras causas de toda a forma de conhecimento. A partir desses princípios, ela busca indagar o que existe. Então, parte da metafísica, o que existe além da física, para compreender esses princípios. Estão além do universo físico, mas também para compreender o universo físico. A metafísica aristotélica é a ciência que indaga o ente enquanto aquilo que o constitui, enquanto o ser do ente. O ente é o que é a nossa existência material. Nós somos ente, nós existimos materialmente, mas nós temos um ser. Este ser não é necessariamente dotado de existência material, mas nós não somos apenas seres materiais. Nós temos o pensamento. Na perspectiva aristotélica, nós temos a alma. Então, a metafísica busca compreender o ente além dele próprio. Busca compreender o ser que existe no ente. A metafísica é a ciência que investiga substâncias. Por exemplo, existe a água.
Mas existe a substância da água. Existe a água enquanto existência material. Uma poça d'água que está na rua, a água que sai da torneira. Isso tudo é água. Mas existe a substância ligada à água. Existe o fogo. Existe uma fogueira que é feita numa noite de São João, por exemplo. Mas existe o fogo enquanto substância presente no fogo enquanto ser material, enquanto existência material. A metafísica estuda a substância presente no ser. E a metafísica é a ciência que investiga a substância suprassensível, ou seja, que excede o sensível, o que é percebido através da materialidade e da experiência sensível. Então percebam duas coisas. Aristóteles criou a física, mas criou a ciência, mas também buscou compreender o conhecimento que está além da ciência, ou seja, buscou compreender o conhecimento metafísico, o conhecimento ligado à substância, ao ser, não apenas ao ente. Portanto, a teoria aristotélica tem uma dimensão metafísica e tem uma dimensão científica, que é a dimensão estudada pela física e por outras formas de conhecimento. Aristóteles criou a teoria das 4 causas. Para Aristóteles, há 4 causas de tudo que existe. A causa material, aquilo do que é feito alguma coisa, argila, por exemplo. O que existe tem uma existência material, e a ciência busca compreender as coisas em sua materialidade. Mas existe a coisa formal, a coisa em si, como um vaso de argila, ou seja, a forma da coisa, a forma que as coisas tomam, a forma que as matérias tomam. Existe a causa eficiente, aquilo que dá origem ao processo em que a coisa surge, como as mãos de quem trabalha a argila. Existe, por exemplo, o fogo. Mas de onde vem o fogo? De onde o fogo nasce? Qual a causa que é eficiente no sentido de gerar o fogo? De fazer com que o fogo surja, de fazer com que a argila surja, de fazer com que o barro, a terra, todas as substâncias materiais surjam. Qual a causa das coisas? É a causa inicial, a causa primordial e eficiente. E, finalmente, existe a causa final, aquilo para o qual a coisa é feita. Arranjos para enfeitar o ambiente, por exemplo. Para Aristóteles, se algo existe, este algo tem uma finalidade. A teoria aristotélica é finalista. Não existe nada no universo que não tenha uma finalidade a cumprir. Algo que aparentemente é malévolo, uma doença, por exemplo, existe uma finalidade para ela. Cumpre compreender, não é? Cumpre entender quais são as causas finais de todos os seres, de todos os fenômenos, de tudo o que existe na Terra. Mesmo que algo que exista na Terra seja aparentemente desprovido de sentido. Mesmo que seja algo aparentemente apenas negativo. Existe, não é, neste algo aparentemente negativo, uma causa determinante que deve ser compreendida em termos científicos. Vamos pensar agora uma outra vertente do conhecimento filosófico, que é a filosofia medieval e o cristianismo. Levando em conta um pressuposto: a filosofia medieval é essencialmente uma filosofia cristã. Apoiada em sua crescente influência religiosa, a Igreja passou a exercer importante papel político na sociedade medieval. Desempenhou, por exemplo, a função de órgão supranacional conciliador das elites dominantes, contornando os problemas da fragmentação política e das rivalidades internas da nobreza feudal. Conquistou também vasta riqueza material. Tornou-se dona de aproximadamente 1/3 das áreas cultiváveis da Europa Ocidental, numa época em que a terra era a principal base da riqueza. Assim, pôde estender seu manto de poder universalista sobre diferentes regiões europeias. Olha, vamos pensar numa data, o ano 476 depois de Cristo. Este foi o ano que nós consideramos o fim do Império Romano. O imperador Rômulo Augusto foi deposto pelos bárbaros e essa deposição marca o fim do Império que durou 1000 anos, o Império que tinha sede em Roma. Quando o Império Romano se desintegrou, em seu lugar na Europa surgiu um universo político essencialmente fragmentário. Não havia nenhuma unidade estatal que dominasse a Europa.
No início, sequer estados existiam. Havia apenas os feudos, havia apenas as tribos, não havia uma unidade política, uma unidade cultural. Coube ao cristianismo dar à civilização medieval, ao chamado mundo feudal, a sua unidade cultural. Coube ao cristianismo dar à Europa, neste período de extrema fragmentação e crise, a sua unidade religiosa. Toda a Europa, no período medieval, foi cristã. Mesmo as vertentes que combatiam a igreja, que combatiam a influência da igreja na Europa, mesmo essas vertentes eram cristãs. As várias heresias, donatismo, pelagianismo, cátaros e várias outras, eram doutrinas e eram ideias criadas no âmbito da igreja. A igreja, desde o início, se pôs como herdeira do Império Romano. O próprio nome da igreja, Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, uma instituição, ao mesmo tempo religiosa e terrena, que colocou-se como herdeira do poder que Roma um dia existiu. Ainda hoje, o Papa, em termos doutrinários, em termos, digamos assim, litúrgicos, se coloca como pastor do mundo e como herdeiro do poder que o imperador romano existiu. Isso gerou um problema. A Igreja Romana ela herdou uma influência muito forte em termos materiais, e isso fez com que ela fosse contestada no terreno material. Dessas contestações surgidas na Idade Média, nós tivemos a origem, por exemplo, da Reforma Protestante. Um fundamento do pensamento medieval foi a conciliação entre fé e saber. O que isso significa? No plano cultural, a Igreja exerceu amplo domínio, traçando um quadro intelectual em que a fé cristã é o pressuposto fundamental de toda a sabedoria humana. Autores medievais, como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Abelardo, Francis Scott, Santo Anselmo e tantos outros, Wycliffe, tantos e tantos outros, esses autores eles nunca negaram a possibilidade de unir conhecimento e fé. Para esses autores, a fé era o fundamento do conhecimento, o conhecimento era o fundamento da fé. A fé permitiria às pessoas compreenderem o mundo. E o conhecimento humano, ao invés de refutar o conhecimento religioso, serviria como base para a própria fé cristã, para a fé em Deus e para a fé na mensagem de Cristo. Então, este é o fundamento do pensamento medieval, o pensamento da chamada patrística, essa conciliação entre fé e saber. Uma das principais correntes da filosofia patrística, inspirada na filosofia greco-romana, tentou unir a fé de argumentos racionais. Este projeto de conciliação do cristianismo e o pensamento pagão teve como principal expoente o padre Agostinho. Santo Agostinho é autor de uma obra extremamente vasta. O texto mais importante dele é A Cidade de Deus, que é um texto que na edição portuguesa tem em torno de 2.000 páginas, foi 2.000 volumes. E o Santo Agostinho é um autor que recebeu influência platônica. Santo Agostinho, sendo uma pessoa muito culta, ele herdou o pensamento grego, principalmente o pensamento platônico, e ele buscou conciliar o pensamento platônico e o pensamento cristão. Na base do pensamento agostiniano está a influência de Platão. E uma síntese do pensamento agostiniano, não sei se é precária, porque esse pensamento é muito amplo, muito vasto, está nessa frase: compreender para crer, crer para compreender. Vejam bem, repito, esta é a base do pensamento cristão medieval. Para compreender o mundo, é preciso crer. A fé é a base para a compreensão da vida, para a compreensão do mundo. E para a compreensão de algo que sempre intrigou o Santo Agostinho, que é a presença do mal no mundo. Por que o mal existe no mundo? Porque Deus permite a existência do mal no mundo. Essa compreensão do mal, ele busca ter como fundamento para isso a fé cristã. Portanto, compreender o mundo para fortalecer a fé e usar a fé como fundamento para a compreensão do mundo.
e usar a fé como instrumento de salvação, para permitir que a alma seja salva, que a alma consiga alcançar a cidade de Deus. Logo após Agostinho, quando fala logo após, há uns séculos de permeio, não é? Mas nós temos o pensamento de São Tomás de Aquino, a chamada escolástica. Tendo a educação romana como modelo, começaram a ser ensinadas as seguintes matérias: gramática, retórica e dialética, chamado trivium, e geometria, aritmética, astronomia e música, o chamado quadrivium. Todas elas estavam, no entanto, submetidas à teologia. A busca da harmonização entre a fé cristã e a razão manteve-se, no entanto, como problema básico de especulação filosófica. Uma série de autores capegaram por aí. Eu vou limitar a um que é o mais importante, que é São Tomás. São Tomás de Aquino escreveu um livro que na edição portuguesa tem 15 volumes, tem alguns milhares de páginas, que é a Suma Teológica. O próprio nome diz, ele buscou criar uma síntese do conhecimento humano existente na época em que ele viveu, no século XIII, e ele buscou fazer uma síntese que tivesse como base a teologia. Daí o nome Suma Teológica. E há uma diferença do pensamento aristotélico em relação ao pensamento platônico. O pensamento platônico, como eu já disse, tem como base as ideias de pensamento agostiniano, tem como base as ideias de Platão. Aristóteles, São Tomás de Aquino, usando um caminho que vem lá dos árabes, autores como Averroes, Ibn Khaldun e outros, ele trouxe para o conhecimento filosófico, para o pensamento filosófico, a obra de Aristóteles. São Tomás de Aquino resgatou o pensamento aristotélico e buscou conciliar o pensamento cristão com o pensamento aristotélico, da mesma forma como Santo Agostinho buscou conciliar o pensamento cristão com o pensamento platônico. Para Aristóteles e também para São Tomás de Aquino, Deus é um motor imóvel, ou seja, Deus ele não está em movimento por ser perfeito. O que está perfeito não se move, basta si próprio. Mas de Deus emana todo o movimento. E de Deus emana tudo que existe no mundo. Tudo que existe no mundo deriva de Deus, mas é imperfeito. Apenas Deus é perfeito. Por outro lado, essa imperfeição busca alcançar a perfeição divina. E o cristianismo é a ponte, é o caminho entre a imperfeição humana e a perfeição de Deus. Cristo veio ao mundo como ponte entre a nossa imperfeição e a perfeição que nós buscamos almejar, que existe apenas em Deus, e apenas por meio de Cristo, da mensagem de Cristo, nós alcançamos esta perfeição que nós tanto ansiamos. Uma outra questão é a relação entre moral e ética. São duas palavras que nós, às vezes, misturamos, digamos assim, mas que é preciso nós diferenciarmos. Vamos pensar esses dois conceitos, o conceito de moral e o conceito de ética. A moral é um conjunto de normas, prescrições e valores que regulamentam o comportamento dos indivíduos na sociedade. A moral define o que nós iremos ou não fazer. Se eu transgrido uma norma, eu estou agindo de forma imoral. Se eu sigo esta norma, eu estou dentro da moralidade vigente. Se eu transgrido prescrições e valores existentes na sociedade da qual eu faço parte, eu estou agindo de forma imoral perante essa sociedade. Se uma mulher tem um comportamento, digamos assim, divergente em termos de sexualidade, essa mulher é considerada uma mulher que age de forma imoral e será condenada moralmente por isso. Sendo que precisamos ter em mente uma coisa: cada sociedade cria a sua moral. O que é moral em uma sociedade não é moral em outra e vice-versa. Ética já é uma coisa um pouco diferente. Ética ou filosofia moral é uma reflexão sistemática sobre o comportamento moral. A ética não diz o que deve e o que não deve ser feito em cada caso concreto. Isso é competência da moral. É a moral que atua em relação ao nosso cotidiano. A ética tira conclusões e elabora princípios sobre o comportamento moral. Então a ética é a reflexão sobre a moral. A ética é o pensamento a respeito da moral. A ética é o que nós elaboramos
a partir do que consideramos moral ou imoral no meio em que vivemos. Eu falei do pensamento grego, eu falei do pensamento medieval, do pensamento cristão. Eu vou chegar agora na etapa seguinte da evolução do pensamento filosófico. A partir dos pré-socráticos, passei por Platão, Aristóteles, Sócrates, cheguei no conhecimento filosófico cristão, patrística, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Vamos pensar agora no Renascimento, que é o que veio depois da Idade Média. O Renascimento se desenvolveu na Europa no período entre 1300 e 1650 e influenciou a forma de ver e pensar o mundo a partir de então. Há 3 etapas do Renascimento, chamado Trecento, Quattrocento e Cinquecento, equivalente a cada um dos séculos, não é, em questão. O Renascimento pode ser definido como valores, ideias e visões do mundo. Que valores, que ideias, que visão do mundo é esta? Inicialmente, a valorização da estética artística da antiguidade clássica, Grécia e Roma. Os autores renascentistas, os pensadores renascentistas, é como que eles tivessem pulado o pensamento medieval e voltado à Grécia e a Roma. Eles valorizaram o que foi feito na Grécia e em Roma no período de 1500 anos e buscaram retomar as lições artísticas, estéticas, culturais desenvolvidas neste período. Nós tivemos um grande desenvolvimento das artes, da pintura, da arquitetura, da escultura, por exemplo. Autores que nós conhecemos hoje, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Donatello e outros, né, são autores renascentistas. O renascentismo tem uma perspectiva antropocêntrica. O homem passou a assumir o protagonismo na condução da história da humanidade. O pensamento medieval é essencialmente teocêntrico. Deus no centro do mundo. Theo é Deus em grego. Então, na perspectiva medieval, as causas de tudo que existia para o ser humano e as causas do comportamento humano estavam definidas pela vontade de Deus. Já os autores antropocêntricos mudaram isso. Eles partiram de uma outra perspectiva. Olha, o que nós fazemos, o que nós sofremos, as coisas pelas quais nós passamos, nós somos responsáveis por isso. Ou seja, nós precisamos compreender a nós próprios, seres humanos, para compreendermos o mundo. E nós tivemos uma valorização das ciências, do pensamento racional e lógico. Autores como Galileu Galilei, Giordano Bruno e outros, não é, estão ligados a esse processo de valorização. Ainda, ligado ao antropocentrismo, nós temos o ideário humanista. O Renascimento foi humanista. O pensamento renascentista foi humanista no sentido de como a valorização do ser humano. A arte renascentista foi uma arte em termos pictóricos, ligados à descrição do ser humano, do corpo humano, não é? Isso tem a ver com essa valorização do ser humano em relação a uma certa, digamos assim, depreciação do ser humano em relação a Deus presente no pensamento medieval. Então nós tivemos um processo de transformação radical da forma de ver o mundo, que pode ser definido a partir dos seguintes parâmetros. Ocorreu um processo de laicização do pensamento, ou seja, a produção de conhecimento ganhou progressiva autonomia em relação aos imperativos da Igreja, em relação aos dogmas católicos, cuja validade foi contestada, por exemplo, por autores como o astrônomo Galileu Galilei. Para Galileu Galilei e para outros autores astrônomos da época, Kepler, Taschenheim e outros, esses autores colocaram a Terra fora do eixo, do centro do universo. Até então, a Terra era pensada como centro do universo. Esses autores, astrônomos como Galileu, pensaram duas coisas. A Terra não é imóvel, a Terra se move e a Terra gira em torno do Sol. Sendo que o próprio Sol também não é o centro do universo. O Sol é uma estrela, como nós sabemos hoje, entre bilhões de outras, entre milhões de outras galáxias. Essa forma diferente de pensar o universo mudou a forma do ser humano se ver. O ser humano deixou de se ver como centro do universo. O ser humano habita um planeta, se somos o único ou não, isso é outra história, mas o ser humano habita um planeta, não é? Que é um entre N inúmeros e inúmeros outros existentes no mundo. Também um pensador como Maquiavel
a ressaltar a autonomia da atividade política em relação a qualquer interferência ou imperativo divino, definindo como uma atividade feita exclusivamente por e para os seres humanos, salientou como a vida humana deveria ser estudada por si própria, e não como resultado da vontade de Deus. Com isso, a filosofia contemporânea pode ganhar autonomia, separando o sentido teológico e dogmático que orientaram ao longo do período medieval. Maquiavel foi o criador da ciência política, de uma forma de conhecimento da política pensada em termos científicos e não em termos teológicos, como uma política dotada de autonomia em relação a imperativos divinos. Maquiavel escreveu livros como O Príncipe, Considerações sobre a Primeira Década de Tito Livio, na qual ele define a política como algo feito pelos homens, para os homens, sem levar em conta nenhuma interferência, não é? Desvinculada dessa esfera estritamente humana, digamos assim. Então, houve uma retomada dos ideais greco-romanos de beleza, de valorização do ser humano, e que foi expresso principalmente na escultura, a partir da obra de alguns autores, de alguns escultores, né, como Michelangelo, Poiaruolo, Bonacozzi, e na pintura a partir dos quadros de Rafael e Botticelli, e também autores como André del Sarto e alguns outros. O último autor que eu quero trabalhar com vocês é um filósofo francês chamado René Descartes. Descartes criou o método da filosofia contemporânea. Ele escreveu um livro chamado Discurso do Método, no qual há uma frase que todos nós já ouvimos falar, aquela frase famosa, penso, logo existo. Qual que é essa ideia? O ser humano, para Descartes, é um ser estritamente racional. Ou seja, a base da nossa forma de compreender o mundo tem como fundamento o pensamento. É a partir do momento que nós pensamos que nós nos diferenciamos enquanto seres humanos e que nós ganhamos dignidade enquanto seres humanos. Descartes não nega a religião. Para Descartes, a fé, não é algo também indispensável em relação ao ser humano. Agora, ele estabelece uma distinção entre conhecimento racional e conhecimento religioso. Repito, a razão e a filosofia, não é? O filosofar, e aí ele retoma um conceito que está presente lá em Platão, é o filosofar que gera esta forma especificamente humana de ver o mundo. Há uma frase de Descartes que eu vou usar para concluir, que é a seguinte: viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados, sem eu nunca os haver tentado abrir. Qual que é o sentido que está por trás dessa frase? O sentido é o seguinte: a partir do momento que nós filosofamos, nós abrimos os olhos para o mundo. Nós estamos vendo o que existe no mundo com olhos novos, com olhos racionais, com olhos desprovidos de preconceitos, com olhos desprovidos de incompreensões que não têm como base a razão. Veja uma coisa, todo preconceito é essencialmente irracional, porque todo preconceito não tem como base a razão. É um pré-conceito. Portanto, é um conceito anterior ao conhecimento racional. A pessoa preconceituosa vê o mundo de olhos fechados, vê o mundo a partir de um conceito que não foi iluminado pela razão, não foi iluminado pela forma racional de compreender as coisas. Portanto, o preconceituoso é a pessoa que tem os olhos fechados. A filosofia é avessa a qualquer preconceito. Então, retomo o que eu coloquei no início. A filosofia é essencialmente livre. Uma filosofia preconceituosa é tudo, menos filosofia. Portanto, o filósofo é a pessoa que vê o mundo de olhos abertos, que vê o mundo a partir da razão. Nesse sentido, quem age assim é filósofo. Nós, a partir do momento que compreendemos o mundo de forma distinta do preconceito, distinta de qualquer irracionalidade, nós temos uma maneira filosófica de compreender o mundo, nós temos uma maneira, digamos assim, cartesiana de ver o mundo. Esta é a lição que Descartes, entre outros filósofos, nos deixou, e por isso Descartes é o criador da filosofia contemporânea, porque ele conseguiu pensar a filosofia a partir de uma racionalidade que ainda hoje e nos dias de hoje há fundamento. Muito obrigado e tenha uma boa noite.